Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem o seu assento. Desde já, quero ser grato a Deus por estarmos aqui mais uma vez nesta congregação abençoada. E para nós é sempre um prazer voltar aqui ao bairro da Bela Vista e à congregação em Bela Vista. Desde já eu quero agradecer o convite que foi feito a mim pela irmã Luciana, que nos ligou há quase 2 meses atrás, né? E na verdade eu fui convidado para o mês passado, mas eu estava me recuperando de 6 dias de internação do Covid e estava com o pulmão muito fraco. Mas graças a Deus o Senhor nos visitou ali naquele hospital e nos deu mais uma oportunidade de vida. Também quero agradecer toda a liderança da mocidade e ao pastor Ricardo Lamano, que sem o seu aval nós não estaríamos aqui. Então desde já sou grato a todos os irmãos por isto. Meus irmãos, eu tenho um carinho especial por este bairro, porque eu nasci neste bairro aqui. Eu nasci há 53 anos atrás, quase, no Hospital da Mulher, que antigamente chamava-se Hospital Pérola Byington, ali em frente à Praça Pérola Byington. E, irmãos, eu cresci jogando bola debaixo desses viadutos aí. Eu me lembro que a rua Cardeal Leme, que é a rua do Vai-Vai, era de terra ainda, São Vicente era de terra. Faz tempo, né? E empinava pipa aí, brincava ali no Recanto do Pedrinho, que... Para quem desce no Manuel Dutra, aquele espaço que está abandonado do lado esquerdo ali era um parquinho. Morei na rua 13 de maio, 596, onde é uma editora. Depois fui para Barata Ribeiro, passei 12 anos lá. Morei na Samuel das Neves. Irmãos, e graças a Deus que o Senhor me achou em meio a este mundo difícil. Vocês sabem que esta congregação ela está inserida num bairro difícil, porque... é um bairro onde há muitas baladas, muitos barzinhos, não é? Há muito tráfico de droga aqui no bairro também. Irmãos, e é um lugar onde o inimigo ele tem uma influência maligna muito grande. Por isso a importância de vocês estarem orando por este bairro. O senhor me permite tirar um pouquinho, pastor? É que essa máscara é cirúrgica, ela é muito grossa, é a N95. Mas eu prometo que não vou espirrar e nem tossir. Glória a Jesus. E meus irmãos, vocês estão inseridos num lugar difícil, não é? E irmãos, eu me lembro que meu pai, ele era da Adebras, ele que fundou essa igreja Adebras aqui embaixo, acho que está na Major Diogo, o conselheiro Ramalho. Ele fundou essa igreja em novembro de 67. E meu pai pregava com aquele megafone, não é? Quem sabe o que é megafone? Parece uma corneta, não é? Que ele amplifica a voz. Pregava aqui na Praça 14 Bis, pregava na Praça Dom Orione, pregava lá embaixo, tinha uma quadra na Câmara Municipal, lá embaixo, e ele tinha um Corcel 1, aquele Corcel 1 amarelinho, que tinha uma faixa preta no capô, e à noite ele fechava a porta de aço, deixava a minha mãe gestante de mim, dentro da congregação, e ia levar as irmãs idosas em casa, voltava. Nós morávamos, irmãos, no Grajaú, não é? Quando meu pai era da Adebras. Depois é que nós viemos para cá quando eu já tinha 5 anos de idade. Mas, irmãos, graças a Deus, aí, outra coisa, me lembro que quando vim aqui a primeira vez nessa congregação, a congregação era lá na Luiz Barreto, esquina com a Santo Antônio. Se não me engano, era o pastor Jorge, naquela época, que dirigia aqui a congregação. Não sei se tem alguém desse tempo aqui, naquela época lá. Tem? Ah, tem gente daquela época lá, né? E a Santa Cecília era ali na Frederico Abranches, né? Atrás da igreja da Santa Cecília. Então já faz um tempinho que eu coopero aqui no setor. E graças a Deus, irmãos, eu fico muito feliz quando somos convidados a cooperar com os irmãos aqui. Meus irmãos, vocês colocaram um tema aqui. E eu não vou sair do tema, mas vou deixá-lo para o final. Porque quando a irmã Luciana nos fez o convite, no dia seguinte já estava preparando a palavra de Deus. E tenho certeza absoluta que a palavra ela é para o dia de hoje. Para tanto, quero convidar os irmãos para nós lermos
em Salmo de número 51 e o versículo de número 9. Glória a Jesus. Salmo de número 51, nós vamos ler em 3 lugares diferentes da Bíblia. E o primeiro deles é Salmo 51 e o versículo de número 9. Glória a Jesus. Fica bem no meio da Bíblia aí, para quem está tomando contato com a Bíblia agora, fica bem no meio da Bíblia, Salmo 51, versículo 9. A tradução que está na minha Bíblia diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Pode ser que na sua Bíblia tenha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito reto dentro de mim. Não me lances diante de ti ou fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e o espírito voluntário me sustente. Ainda, irmãos, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quero também agradecer a Deus, enquanto os irmãos acham, pelos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Tenha certeza de que Deus, pela sua onipresença, vai te abençoar aí também na sua casa. Está dizendo assim, 1 Coríntios 6, é o versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E por último, irmãos, 1 Tessalonicenses 5 e 19, e agora você vai entender. 1 Tessalonicenses 5 e 19. Eu queria que vocês lessem num só coral. Amém? 1, 2, 3. Não extingais o Espírito. Agora só quem almoçou. Amém? Não extingais o Espírito. Amém. Ao fim dessa mensagem, eu vou fazer um convite em nome de Jesus. Mas o título dessa mensagem é: mantenha a sua casa ocupada. Por que é que eu peguei estes textos, irmãos, para falar em um culto com a juventude? Porque eu me lembrei, irmãos, da minha juventude. Eu congregava na Assembleia de Deus do Belém durante a minha juventude, quando ela era ainda setor 1, que hoje é o setor 102 no Brás. A minha juventude e adolescência foi naquela igreja. E eu me lembro, irmãos, que nos cultos com a mocidade, que era no primeiro sábado de cada mês, nós, irmãos, nos ajuntávamos, cultuávamos a Deus. Era comum, irmãos, que quando se franqueava a oportunidade, fazia uma fila. Naquele tempo era obrigatoriamente, era uma norma da igreja, ou era uma liturgia imposta, que as irmãs todas se sentassem do lado, os homens do outro, né? Hoje os irmãos ainda mantiveram um pouco aqui, mas já não é mais normativa. Mas eu me recordo que quando se abria a oportunidade, se fazia uma fila de jovens, irmãos, oportunidade espontânea, sem chamar pelo nome. Você fazia uma fila de jovens de um lado e uma fila de moças do outro lado. E os cultos eram uma bênção, de 3 em 3 meses, você fazia uma vigília que começava logo após o culto com a mocidade, às 11 horas da noite, e ia até às 5 horas da manhã. E eu me recordo que às vezes 3 horas da manhã batia um pouco de sono, né? Principalmente quem tinha vindo do trabalho. O pastor Edmilson Coutinho, que hoje dirige uma das congregações do setor 102, Parque São José, ele vinha com um pandeiro no meio da igreja, cantando, tocando, não é, orando e tocando aquele pandeiro, e era uma bênção. E recordo que depois dos cultos com a mocidade, irmãos, algumas moças eventualmente ficavam conosco
almoço, nós íamos para o fundo da igreja, alguns rapazes saíam, compravam refrigerante, mortadela, queijo, a gente fazia ali um lanche, irmãos, e começavam nós a falar do cotidiano, mas não tinha conversa picante, era sobre as coisas de Deus, irmãos, e quando a gente via, já estava acontecendo um outro culto lá atrás, irmãos, com gente falando em mistério, e a glória de Deus se manifestava ali, irmãos, naquele fundo de igreja, irmãos. E eu comecei a pensar, irmãos, e perguntei a mim mesmo, e eu quero pegar de uma forma muito honesta, e com temor e tremor, o que foi que aconteceu. Porque eu estava falando rapidamente aqui com o pastor Ricardo, irmãos, eu estou num setor de trabalho que tem 52 congregações. Eu me recordo, irmãos, que nos cultos de juventude ali, nós tínhamos aproximadamente entre 600 e 700 jovens. Irmãos, quando eles abriam a boca para cantar, o teto parecia que ia cair, irmãos. Os nossos cultos, irmãos, geralmente era feito no sábado, porque nós sabíamos que todos os jovens estariam na igreja e igrejas de fora os viriam. Irmãos, era uma festa maravilhosa. E o tempo foi passando. Irmãos, eu não sou crente saudosista nem dinossauro, mas algumas vezes eu sinto saudade de certas épocas da nossa vida. E, irmãos, eu estive ontem no nosso culto. Você vê, irmãos, que quando se levanta um grupo para cantar, 70, 80 jovens, e no geral, 150, 200 pessoas na igreja. Eu disse 650 só do grupo de jovens. O que foi que aconteceu? Irmãos, eu tenho olhado para este mundo, e eu tenho visto como tem sido difícil para a juventude cristã manter-se na presença de Deus. Uma parte, irmãos, é por tudo que é oferecido. Nós estamos na era da comunicação, da tecnologia. É uma luta travada para manter-se na presença de Deus, pelos pratos oferecidos. Mas sejamos honestos, uma boa parte, irmãos, está fraca por desinteresse. Vocês estão vendo esses jovens aqui hoje? Qual é a garantia que nós temos que daqui a um ano todos estarão aqui? Eu desejo de todo o coração que todos estes estejam aqui, salvos na presença de Deus, mas que agregue outros jovens. Mas que garantia nós temos? Que todos os que estão aqui estarão daqui a um ano. Mas não basta estar somente aqui. É preciso que nós estejamos aqui, mas estejamos aqui cheios e preenchidos pela presença do Espírito Santo. Por isso a palavra de hoje, irmãos. E a palavra falou primeiro comigo. Eu fui confrontado por esta palavra e vi o quanto eu preciso me aproximar cada dia mais de Deus. E frequentemente, quando nós pregamos em culto de juventude, irmãos, ou quando é ser ensinado, ou quando há ensinos para a juventude, se fala muito de abstinência. Abstinência diz, não seja fisicamente impuro. Abstinência vai dizer, não namore com pessoas erradas. Abstinência vai dizer, olha, não peque, abstenha-se do pecado. E até algumas escolas do círculo religioso e seculares, irmãos, estão ensinando ao jovem o que é abstinência, irmão. Abstinência é você evitar, é você, aleluia, se bloquear para não pecar, no caso aqui de um contexto espiritual. Mas a abstinência por si só, ela não funciona. Eu vou explicar por quê. Se você está preocupado apenas em não pecar e em não errar, já está começando errado. Porque não pecar nós precisamos evitar. Não errar nós precisamos evitar. É claro, irmãos, mas a sua casa espiritual precisa estar preenchida. Você precisa estar preenchido e não apenas livre. Você precisa estar ocupado e não apenas abstinente. É disso que os textos que eu li aqui faz alusão, irmãos, que a ausência do Espírito Santo ativo em nossa vida, ou se dermos pouco lugar ao Espírito Santo, irmãos, vamos nos tornando religiosos vazios. E a nossa casa não pode estar vazia, porque há inquilinos no mundo espiritual, inquilinos na maldade, querendo entrar na tua casa.
Este corpo aqui é o templo do Espírito Santo. Eu vou falar mais para frente sobre isso. A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, o versículo 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era homem reto, temente a Deus e se desviava do mal. Versículo 7, e a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor e veio também Satanás entre eles. E o Senhor pergunta, da onde vens? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Isto é corroborado em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz, irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Passeando pelo mundo, andando em derredor. É por isso que eu sou contra, irmão, aquele negócio de estar amarrado. Amarra ele aí, está amarrado, está amarrado. Irmão, Satanás só vai ser amarrado lá no capítulo 20 de Apocalipse. Ele está bem solto por aí, fazendo miséria. Graças a Deus, que em volta de você, aleluia, está a presença de Deus. E você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Você está selado pelo Espírito Santo. E o diabo não lhe toca, a não ser por permissão de Deus. Aleluia. Mas você percebe que ele fica em derredor. Ele fica em derredor. E como ele não consegue chegar perto de você, ele procura lhe atrair para fora desta redoma de proteção, irmãos, armando uma arapuca jovem para que você caia. O que é a arapuca? Tem uma que é bem simples. Você coloca uma caixa assim, de papelão em pé, com uma varinha aqui embaixo, amarrada com uma corda. E bota lá um pouquinho de semente, de milho, de alpiste, alguma coisa. Quando o passarinho entra debaixo da caixa para comer, você puxa a cordinha, o pauzinho cai, a caixa cai em cima dele. Arapuca. O diabo está em derredor. Como ele não pode lhe tocar, ele procura lhe tirar fora desta redoma de proteção. Ele coloca itens, situações e contextos que atraem a tua fraqueza. E ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele não é onisciente. Ele não conhece o que se passa no seu coração. Mas pela sua fala, para onde você olha, como se comporta, aquilo que você vê, ele é espírito. Ele consegue fazer uma leitura do seu nível espiritual. O intuito dele é esvaziá-lo de Deus. Ou mesmo fazer com que você seja um crente frio ou morno, de preferência vazio ou vazia. Existe um reino espiritual maligno. E ele ama quando uma pessoa deseja, pratica e reproduz o pecado, quando dá abertura e espaço para o pecado. É por isso que eu disse que nós precisamos estar ocupados e não apenas abstinentes. Quantos estão entendendo a mensagem? Diga amém. Irmãos, eu prefiro pregar assim, para você entender a mensagem. Daqui a pouco a gente acelera um pouquinho mais, mas eu quero que você entenda a mensagem. Porque às vezes o pregador prega igual a metralhadora, irmão, ninguém entende nada. Chega na segunda-feira, o que foi que pregou? Irmão, não sei não, mas foi uma benção. E alguns ainda falam assim, irmão, o varão de fogo chegou agora. O culto começou às 6 horas, mas o varão de fogo chegou agora, o dele, né? Porque Jesus, irmãos, quando você saiu de casa, ele veio junto com você. E quando você chegou, ele já estava aqui. Aleluia. É possível perceber quando a pessoa, irmãos, está vazia? É. O que ela fala, como ela se comporta. O testemunho desta pessoa vai mostrar se ela está cheia de Deus ou se ela está vazia de Deus. O testemunho fala mais alto do que gravata bonita. O testemunho fala mais alto do que terno, paletó bonito. Fala mais alto do que vestido bonito, irmãos. E hoje as redes sociais têm denunciado crentes vazios aos milhares. Infelizmente, digo com muita tristeza. Irmãos, olhe para as postagens. É culto de jovem hoje. Com jovens, né? De jovem não. Jesus disse que o coração fala do que a boca
Ou a boca fala que o coração está cheio. Fotos sensuais de gente que se diz cristã estão aos montes estampadas nas redes sociais. Crentes curtindo artistas mundanos, irmãos. Um dia desse, eu entrei na página de um determinado cidadão que morreu um dia desses atrás aí, que caiu da janela traindo a sua esposa, caiu lá embaixo. Vocês sabem quem é, que vocês são antenados. E quando eu entrei na página do cidadão, para ver a fala da esposa dele no velório, fiquei surpreso em saber quantos jovens curtindo a página daquele cidadão, cuja boca cantava letras de caráter duvidoso e que inclusive denigre a imagem da mulher. Irmãos, eu não sou fiscal da rede social de ninguém, mas aparece no feed de notícias ou aparece na página lá de rolamento. Antigamente as pessoas faziam de tudo para esconder o seu pecado. Hoje as pessoas fazem marketing do seu pecado. Por que isso que aconteceu, irmãos? Porque muitas pessoas estão se esvaziando e os inquilinos do mal estão rodando ao redor, prontos para entrar naquela casa. Se você está aqui apenas porque seus pais vieram, você já está se esvaziando. Se você vem aqui, mas gostaria de estar em outro lugar, talvez um lugar de diversão, de divertimento, já está se esvaziando. Se você está aqui porque talvez vai perder alguns privilégios aqui na igreja, já está se esvaziando. Mas a palavra de hoje, glória a Deus, é para que você tenha consciência que nós precisamos o tempo todo e em todo tempo sermos cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Diga para o irmão do seu lado, não deixe a sua casa vazia. Diga. O grande problema hoje é que muitos de entre nós, eu não estou dizendo apenas Bela Vista, eu estou dizendo no contexto geral cristão, estão se preocupando apenas em se manter abstinente, mas boa parte está vazia. Irmãos, se eu não procurar me preencher de Deus, do Espírito Santo, e apenas evitar o pecado, eu consigo até durante um certo tempo. Mas no momento seguinte, eu vou cair nas mesmas práticas antigas, ou talvez da semana passada. Qual é o resultado disso? Muitos jovens hoje estão frustrados com a fé. Por quê? Porque estão usando a fé errado. Muitos estão desesperançados com o evangelho e desânimo em permanecer na igreja. Nós temos hoje um batalhão, irmãos, de gente desigrejada, que troca de igreja igual se troca de roupa. Mas o problema não é aqui ou não é lá. O problema somos nós mesmos às vezes. Eu me lembro da história de Davi. Você também conhece essa história. Essa história mostra alguém que estava com o coração vazio. Está registrado em 2º livro de Samuel, capítulo 11 e o versículo 4. O que está dizendo essa história? Eu vou ler essa história para você. Louvado seja Deus. Essa história está dizendo o seguinte: e aconteceu que se passando um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram ele, os amonitas, e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama à hora da tarde, que horas? A hora da tarde, me ajuda aí, queridos. Ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou no terraço uma mulher que estava se banhando, a qual era muito formosa, e enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, e havendo ela se purificado da sua imundície. Primeiro ponto aqui, irmãos. Os reis sempre saíam à guerra. Todo Israel saiu à guerra. Os homens de guerra, de 20 anos para cima. E Davi ficou em
Jerusalém. Ele tinha uma ocupação para preencher o seu tempo. Ele tinha uma atividade como rei. Mas ele mandou outro fazer o que era aquilo para ele fazer. Ele ficou ocioso. Sabe, irmãos, é aquele crente que ele poderia aproveitar o tempo livre e deste tempo buscar a Deus, ou para exercer uma atividade útil, mas muitos estão aproveitando mal o tempo com coisas ilícitas e vão definhando. Irmãos, eu não posso... Tem pregador que fala assim, me desculpe por estar falando isso, mas o Espírito Santo me deu esta palavra e Ele conhece a cada um de nós. Esta palavra é porque Ele te ama e Deus não gosta de perder ninguém. E a Bíblia diz que Davi enviou os seus servos a Israel. O rei ficou praticamente sozinho em Israel. É um grande perigo, irmãos, porque quando nós estamos aqui em meio à grande multidão, oh que maravilha, estamos aqui nesse culto gostoso, alegre, glorificando a Deus, que maravilha, é tudo muito bom. Mas o problema é quando alguns estão sozinhos. É a hora que aquela voz disse, pode ver, não tem problema. Pode ouvir, não tem problema. Depois você se acerta com Deus. Vocês entendem por que muitas pessoas não saem da igreja, mas não conseguem se firmar. Entende porque há tantos fracos e doentes em nosso meio. Irmão, mais do que nunca, nós precisamos de uma juventude forte e de uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, para resistir às investidas do diabo. Agora veja, queridos, a Bíblia diz aqui que Davi levantou-se pela tarde. Alguém com compromisso que deveria estar junto aos seus soldados na guerra se levanta pela tarde, porque todo crente, quando vai se esvaziando, ele vai perdendo compromisso, vai se tornando uma pessoa descompromissada. O compromisso de Davi era estar na guerra com os seus homens, mas ele levanta-se pela tarde ociosamente. Meu querido irmão, e ociosidade é um risco muito grande. Aí ele levanta-se, vai caminhando, passa numa janela, e a Bíblia disse que ele viu uma moça muito formosa à vista se banhando. Até aí tudo bem. Ser tentado, jovem, não é pecado. Todos nós somos tentados em alguma área da nossa vida. Mas deixar que a tentação seja consumada é pecado. Eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe sobre a minha cabeça. Mas pousar e fazer ninho, eu posso impedir. Se Davi estivesse cheio, ele passaria naquela janela, ele olharia porque não é cego, mas ele sabendo da tentação e sabendo da sua fraqueza, ele passaria direto. E se ele fosse pentecostal, ele diria, o sangue de Jesus tem poder. Mas justamente por esse homem estar ocioso, sozinho e vazio, essa é a receita para o fracasso. Ocioso, sozinho e vazio. E por estar ocioso, sozinho e vazio, Davi deu sequência ao seu ímpeto carnal. Até o versículo 3 era tentação. Mas a Bíblia diz que ele mandou chamar. Ele sabia que era errado. Ele sabia que era ilícito. Irmãos, o prazer cegamente. O crente vazio não vê consequências. Enquanto não tem prejuízo imediato, enquanto não causa dor, enquanto não causa perda, a pessoa vai fazendo. Eu sei que a mensagem de hoje não é para muito, glória a Deus, não dá para pular, rodopiar, mas tem uma coisa, esta é a vitamina espiritual para a sua vida, para que você saia daqui fortalecido, cheio da presença do Espírito Santo. Só quem está entendendo a palavra, diga amém. Glória. Aí um dos soldados disse assim, rei, a mulher é casada. Qual era o papel de Davi naquela hora? Já tinha fracassado mandando chamar, então deixa. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele mandou chamar, e no versículo 6 vai dizer que ela mandou um recado para ele, estou grávida.
E a consequência foi grande. A Bíblia diz que por causa de tudo isso, irmãos, a espada nunca se apartou da casa de Davi. Aí ele escreve o Salmo 51 que nós lemos aqui hoje. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele disse assim: eu quero de novo a alegria da salvação. E ele disse assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque apesar de Davi ter pecado, apesar de Davi ter mandado matar o marido de Batseba, apesar dele ter cometido adultério, a Bíblia nos revela que o Espírito ainda estava nele. Tanto é que na oração ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. E nós lemos aqui hoje: não apagueis o Espírito. Porque quando você peca, o Espírito não sai assim por qualquer coisa, mas ele vai definhando, ele vai deixando de atuar. Você vai deixando de sentir alegria, sentir prazer nas coisas de Deus. A casa vai esvaziando e os inquilinos do mal estão rodeando para entrar nesta casa. Cuidado. Aleluia. Aleluia. Eu vou provar uma coisa para vocês aqui. Mateus capítulo 12. Quem são esses inquilinos? Você vai saber agora se não sabia. Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha só, irmãos, que perigo está dizendo aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, esse homem aceitou Jesus como Salvador, recebeu a Cristo, está participando da igreja dos cultos, está todo feliz, todo alegre. O diabo foi embora, abandonou aquela casa. O Espírito Santo agora faz morada. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando volta, aí nesse meio de tempo, aquele crente foi enfraquecendo, foi enroscando-se com as coisas desta vida, foi desprezando a presença do Espírito Santo, foi sufocando a presença dele, foi, irmãos, dando vazão às coisas pecaminosas. Aí a casa, irmãos, fica vazia, porque o Espírito não habita em templo sujo. Aí o demônio diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando volta, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e fazem morada ali. E o estado final desse homem se torna pior do que o primeiro. Isso acontecerá a essa geração má. Diga pela terceira vez: não deixe a sua casa vazia. Irmãos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olhem para mim, jovens. Nunca desprezem a oportunidade de serem cheios. Ninguém consegue permanecer o tempo todo apenas evitando o pecado. Você precisa de um momento de oração com Deus. E a pergunta que eu faço é: seus pais têm lhe visto orando? Papai, você tem incentivado seus filhos à oração e orando junto com eles? Ou quando eles não estão de joelho no culto, você em casa tem uma conversa explicando para ele qual é a importância da oração? O assunto é sério, irmãos. Eu escrevi esta mensagem com o coração apertado, porque estou vendo a nossa juventude hoje, irmãos, alguns ainda resistindo, mas muitos estão se perdendo. E graças a Deus por vocês que estão aqui, eu levanto a mão e glorifico ao nome de Jesus. Aleluia. Menino, você precisa ler essa palavra diariamente para ser preenchida a sua alma e o seu coração pela presença de Deus. Aqui não tem não, mas tem lugar que tem jovens que passam 4, 5 horas nas redes sociais, 4, 5 horas nos jogos eletrônicos, meus irmãos, 6 horas seguidas. Oh, meu querido jovem, isto é prejuízo, meu querido irmão, mas coisa boa é quando nós separamos um tempo generoso para a leitura da palavra, para a oração lá em sua casa. Coloca o CD tocando, cante junto, aleluia, vai dentro do trem, vai dentro do
carro, antes de trabalhar, com fone de ouvindo hino, coisa que glorifica a Deus e que preenche a alma. E você vai ver a diferença. Você vai ter força para resistir às tentações. Você vai ter graça para suportar as investidas satânicas. E você vai vir de casa, não chegando aqui para se encher, mas vai vir cheio de casa. Por quê? Porque a palavra de Deus é que preenche a nossa alma da presença de Deus. Tem culto doméstico na sua casa, onde a família se junta para um devocional com Deus? Em casa, minha família é eu, minha esposa e minha filha Laura. E quando a gente vai fazer culto doméstico, irmão, que a minha filha está longe, que escuta a gente começar a cantar, ela vem correndo, já pega a bibliazinha infantil dela, e se a gente começar a cantar antes dela chegar, ela abre um berreiro chorando, porque ela quer que a gente espera ela chegar, irmãos. Na minha casa não tem brecha para Satanás entrar, porque quando ele chegar, tem palavra. Se ele vier pelo outro lado, tem louvor. Se ele vier pela frente, tem oração. E você vai criando uma redoma de fogo de proteção sobre a tua casa. Irmãos, isso não é exagero a santidade, não. Ah, o irmão William é santarrão. Não, senhor. É porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. Irmãos, o número de pessoas que se afastaram do evangelho em nosso meio é muito grande. Na minha congregação, irmãos, talvez daria para fazer uma outra subcongregação da minha, de crente desviado. Quanta gente famosa que vocês conhecem, cantores e pregadores, que caíram em fracasso, porque o diabo os encontrou vazios. Homens e mulheres cujos nomes foram lançados nos 4 cantos da terra, irmãos. E que talvez você admirava e dizia, eu queria ser tanto como ele. Olha que ministério abençoado. Mas o diabo é espírito. Ele não tem pressa, irmãos. Ele tem uma virtude, se é que podemos chamar assim, que chama-se paciência. Ele fica 30 anos ou 50 rodeando alguém para derrubar. É por isso que você precisa estar vigilante em todo o tempo. Todos nós temos fraquezas, tem algumas que só eu e Deus sabemos. Mas alguns de nós estamos caindo nas mesmas fraquezas o tempo todo. O pecado secreto entristece, deixa sentimento de culpa, deixa um vazio. E quantos dizem assim, eu nunca mais vou fazer isso, Senhor. Mas passa alguns dias, no momento seguinte, estão caindo na mesma fraqueza. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui. Nós podemos até passar a impressão para as pessoas que vai tudo bem. Mas você sabe como você está espiritualmente. Alguns vêm à igreja como se fosse um ato purgatório. Vêm sem vontade de vir. E alguns até dizem assim, eu vou lá, eu canto uns hinos. Eu canto uns louvores lá, uso a palavra. Está tudo bem. Não está não. É preciso uma entrega total num culto como esse. É preciso o coração escancarado para a palavra de Deus e para o louvor. É preciso que você venha com desejo de adorar, como o salmista disse no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Mas a boa notícia é que o médico espiritual está aqui para tratar da nossa vida. Algumas pessoas conseguem até se limpar por si mesmas. São disciplinadas, tudo parece que vai bem. E alguns até dizem assim, mas eu não sou tão ruim assim. Mas é uma forma de descrença, irmãos. Nem precisa tanta busca assim. E vamos deixando o sangue de Jesus de fora. Aleluia. Deixa eu adiantar aqui por causa do horário. Eu nunca me esqueço de uma vez. Minha esposa estava junto, nós namorávamos. E nós pegamos um ônibus com 42 lugares cheios. E tinha gente de pé. E fomos visitar uma pequena congregação. Porque a nossa congregação onde nós servimos a Deus hoje é uma congregação grande, um templo grande, com galeria. E fomos uma pequena congregação do setor. E levamos instrumentos e tinha músicos de primeira qualidade, irmãos. Tocavam, os meninos tocavam muito, aquela coisa toda. Mas naquele dia, irmãos, os casais de namorados foram tudo lá para o fundo do ônibus. E aí eu comecei a escutar aquele barulho de beijo estalando
E aquele ali, irmão, foi subindo o sangue, uma ira santa. E eu falei para mim, na época era minha namorada, eu falei, eu vou levantar e vou falar alguma coisa, porque nós estamos indo para o culto de adoração a Deus. O clima dentro desse ônibus aqui precisa ser um clima espiritual. Não pode ser algazarra. Eu sei que jovem alegre, conversa, ri. Ninguém está fazendo aqui, irmão, querendo que a pessoa seja, né, ande com a cara feia 24 horas, até porque tem crente que acha que cara feia é sinal de santidade. Não, às vezes está com dor de barriga, às vezes chupou limão, não sei. Irmãos, eu sei que às vezes entra um crente com semblante descaído na igreja, pelas lutas, pelas aflições. É possível que entre na igreja alguém com semblante descaído, é natural que aconteça. Mas ao ouvir a palavra de Deus e as promessas de Deus, vai aformoseando o rosto. Mas irmãos, e eu cheguei e levantei dentro daquele ônibus, irmãos, e dei um cu de doutrina ali. E alguns irmãos, em vez de ouvir a palavra que eu dei, eles começaram a murmurar dizendo, cheio de santidade, isso aí é religiosidade. Para que tudo isso? Quer agora mandar, quer ser mais crente que os outros. Chegamos na congregação. Quando chegamos lá, deram a oportunidade para o nosso grupo de jovens cantar um hino, irmãos. Os meninos tocaram muito. O grupo cantou muito, irmãos. Mas parecia que a gente estava no Polo Norte. Uma frieza, irmãos. E tinha alguns grupos convidados. E levantou-se uma congregação convidada também. Cujo grupo de mocidade só tinha 4 moças. Com aqueles vestidinhos bem simplesinho. Chinelinho de dedo, não trouxeram músico, mas quando abriram a boca para cantar, o céu se abriu, irmãos. A glória de Deus encheu a casa, irmãos. A diferença entre o vazio e o cheio, entre aquele que está preenchido pela unção do Espírito Santo e quem tem apenas técnica e intelectualidade. É por isso que é bom estar cheio, porque você pode ser mais simplesinha, mais simplesinho, não saber o português direito, falar errado, mas quando você abrir a boca para profetizar, Deus assina embaixo, Deus endossa e honra a tua palavra, porque você está falando em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes. E qual é a receita, pregador, para ser cheio? Vir à igreja apenas não é receita para ser cheio, embora seja um bom começo. O bom de ser cheio, amados, é quem está cheio não tem olhos, não tem ouvidos para as coisas do mundo, mas só tem para as coisas de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu tenho 8 minutos. Algumas características de quem está cheio. Não se assenta na roda de escarnecedores, de pecadores e de ímpios. Eu não estou dizendo que você seja antissocial. Se me convidar para um aniversário de gente que não é crente, eu vou. Mas eu chego lá, antes de pegar o pedaço de bolo, eu oro em espírito. Antes de pegar o copo de refrigerante, eu oro em espírito. Eu dou um abraço do aniversariante, dou um presente para ele e vou embora. E se passar bandejinha de cerveja, eu falo, passe direto. Aleluia. Quem está cheio do Espírito Santo não entra em relacionamento de namoro, noivado e casamento com quem não professa a mesma fé. Não curte, não compartilha ou se inscreve em canais com conteúdo produzido pelos filhos das trevas. Respeita pai e mãe, dando prazer a obedecer aos mandamentos do lar. Não precisa vir à igreja esbanjando sensualidade, porque este lugar aqui é santo e é a casa do Senhor. Quem está cheio se submete à liderança da igreja. O crente cheio é diferente. Sempre quando tem e pode e tem oportunidade, ele fala de Cristo às pessoas à sua volta. O que ele recebeu, ele passa para outras pessoas. Aleluia. Irmãos, algumas vezes, quando eu dou sinal para pegar a condução para ir trabalhar, o motorista passa lá pelo outro lado. Eu levanto os braços assim,
Mas antes dele passar pelo outro lado, ele olha para mim no ponto e faz assim, ó. O que é que significa isso? Está cheio, não dá para entrar. Querido, quando Satanás vier lhe apresentando o prato, vier lhe apresentando alguma coisa bonita, reluzente, quando vier tentando lhe tirar do caminho, faça assim para ele, ó. Já estou cheio da palavra, já estou cheio da unção, não tem lugar para você aqui não, eu já estou cheio da presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que Jesus ainda continua dizendo e a voz ecoando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A casa vai ficar cheia, ele vai cear comigo, eu vou suar com ele, cear com ele. Nós podemos ser diferentes aqui na congregação da Bela Vista. Nós todos podemos ser cheios do Espírito Santo. E quando você estiver cheio, querido, o resultado é que você tem uma resistência maior, aleluia, contra as calúnias, contra as perseguições, contra as tentações. Quando o levante vier contra você, você está cheio, você está firme, você está enraizado. Bendito seja o nome de Jesus. Podemos ficar de pé, pastor? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Esta geração é a que daqui a 30, 40 anos estará tomando conta, se Jesus não voltar até lá, das igrejas. Porque talvez eu não esteja vivo mais, nem muitos que estão aqui daqui a 30, 40 anos. Eu estava conversando com um diácono lá do setor, lá do campo de Jundiaí, amigo meu, fomos tomar um café. Ele disse: irmão, em muitas das nossas congregações já não tem mais grupo de jovens. O pouco que tinha está fugindo para as comunidades, porque lá tem fumacinha, porque lá tem luzinha colorida, porque lá tem umas mariposas dançando ali enquanto alguém canta, porque lá tem umas coisas diferentes, tem MMA gospel, porque lá tem danceteria gospel, porque lá tem uma baladinha, pode namorar, pode ficar à vontade, é só não ir para os porém, mas o resto pode tudo, irmãos. E muitos estão fugindo, vazios, querido. A nossa comida aqui é esse arrozinho com feijão, mas bem temperado, e esta comida é que enche a tua alma, esta comida é que enche a tua vida. Fique na simplicidade, mas seja cheio e seja cheia do Espírito Santo, porque um crente, quando ele chega cheio, as pessoas percebem, aleluia. Quando você chega cheio, você faz a diferença no lugar. Quando você chega cheio, aleluia, Deus faz questão de continuar lhe preenchendo mais até transbordar. Então seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Mas há momentos que para ser cheio é difícil, irmãos. Ou vocês estão achando que o pregador nunca se esvaziou, que o pregador nunca andou com tanque na reserva? Muitas vezes, porque eu não sou super-homem, nem você é super-mulher. Há momentos da nossa vida que você tenta ser cheio, luta, briga, ora, busca, mas os confrontos da vida, as tempestades que açoitam o teu barquinho, muitas vezes impede que você se aproxime de Deus, por mais que você queira. Mas nesta noite, o Senhor tem uma carga de graça, o Senhor tem uma carga de vitória para colocar nas tuas mãos, querido. E eu quero fazer uma oração agora. E nesta oração, eu quero convidar pessoas aqui, mas pessoas que sejam honestas. Por quê, irmãos? Estou dizendo honesta. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu vou lá para ver o que vai acontecer, para ver o que vai dar. Pessoas que de fato estão lutando para ser cheias. Pessoas cuja sua família, você está numa luta tremenda em casa. E quantas vezes você quer buscar a Deus, você quer orar, você quer cantar, não consegue, é uma vizinhança tribulosa. Querido, vem até aqui em nome de Jesus, porque Deus tem solução para a tua causa e para a tua casa. Deus quer encher a tua vida mais e mais.
Não é pecado você, aleluia, nem vergonha nenhuma, você publicamente dizer: pregador, eu preciso desta oração, porque eu quero ser cheio. Pregador, eu estou passando uma fase difícil na minha vida, mas eu creio que o Deus que você pregou vai abençoar a minha vida. Satanás tem armado planos para destruir a sua vida, destruir sua família, envergonhar a tua casa, mas cai por terra hoje, em nome de Jesus Cristo. Ramastu que mantore meneraço, ribabai tocou flaixo e da. Ele está em derredor, mas hoje você recebe uma carga de graça, uma carga de unção. Na tua casa Satanás não vai ter vitória, porque embora talvez na tua casa os outros não sejam cristãos, mas pela tua vida mesmo fraquinho, a mão de Deus está sobre aquele lugar. Você veio aqui não é só porque o pregador chamou, você veio aqui porque você tem fé. Dizia o pastor Adilson Rossi: quando você sai do seu lugar e vem até a frente, é um exercício de fé. Você está dizendo publicamente: eu tenho um problema, eu tenho uma causa, mas esses olhos que estão me vendo aqui na frente vão ouvir o meu testemunho de vitória. Deus vai colocar nos seus lábios um testemunho de vitória. E nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me humilho diante da tua presença, Pai, em favor dos teus filhos que estão aqui na frente deste altar. Eles vieram até aqui porque creem na tua palavra. Alguns estão caminhando entre espinhos, as pedras do caminho estão machucando seus pés. Alguns ouviram coisas que entristeceram o seu coração, meu Pai. Vozes dizendo que não vai dar certo, vozes dizendo que não vão chegar, que não vai conseguir. Mas hoje, Pai Santo, pela oração e pela palavra, nós estamos bloqueando como antídoto. Nós estamos, Pai Santo, declarando sob a tua palavra que o plano maligno do inferno cai por terra agora, Pai. Ó Deus, o teu filho está aqui, mas pela tua onipresença visita agora aquela casa, visite aquela família, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, e que toda fraqueza seja varrida para fora, que toda a tristeza caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo e Poderoso, preenche esta vida, enche esta alma hoje, em nome de Jesus. Pai glorioso e santo, alguém está aqui, Pai, com sentimento de culpa, porque fez o que não era para fazer, e o diabo está dizendo: não adianta ir lá, não adianta orar. Mas Satanás é mentiroso e pai da mentira. Eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo que o seu pecado está sendo perdoado agora. O sangue de Jesus Cristo está sendo derramado sobre a tua veste espiritual, tirando toda ruga, toda mancha e toda mácula. Saia daqui hoje com um vestido novo, branco, purificado, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu finalizo esta oração orando por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, por aqueles que estão carregando um malefício no corpo físico. Tu és o médico dos médicos, o médico por excelência que opera sem bisturi. Como a tua filha testemunhou aqui hoje, Pai Santo, tu continua curando e libertando do mal. Em nome de Jesus Cristo, doença, bata em retirada, caia por terra. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Mais um amém. O último amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, confirmando, selando, ratificando que na tua casa Satanás não vai ter vitória. Amém? Glória.